ver as suas fisionomias novamente, poder abraçá-los e dizer: vocês são bem-vindos à nossa casa, para nós termos um momento de oração, um momento de prece, um momento de nós estarmos nos aproximando da espiritualidade maior, e que nós procuraremos atrair para o nosso ambiente as vibrações mais sutis, mais agradáveis, e no caso, preparando o nosso ambiente para a nossa noite espiritual, não é? Hoje nós temos a satisfação de contar com a presença do doutor Ubiratã Adler, que vai desenvolver o tema "Não podeis servir a Deus e a Mamon". E digo para vocês que não foi muito fácil a gente chegar para comentar. Quando o doutor vai fazer essa palestra, foi difícil a gente fazer o contato. Eu solicitei a solicitei ao Júnior para que ele tentasse o contato, mas no fim, felizmente, bons ventos nos trouxeram até ele, e a gente conseguiu fazer o contato, e ele, de muito boa vontade, está nos atendendo para esse contato, né? E nós fazemos questão que seja bastante duradouro, que se prolongue por sempre. Inclusive, soube que a esposa dele é ótima palestrante. Eu não ia constrangê-la dentro de vocês, né? Para fazer de algo isso, vai estar seja conosco. Para estou fazendo. Gente, então, o tema que ele vai desenvolver é esse, e para que nós nos preparemos melhor ainda, eu queria pedir ao Wesley para que faça a nossa oração inicial. Por favor. Tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite. Bom, vamos então elevando os nossos pensamentos, fechando os nossos olhos, nos conectando com Deus, com Jesus, que está aqui presente no meio de nós. Nossos amigos espirituais que estão aqui do nosso lado, nos envolvendo, nos inspirando, trazendo a sua serenidade, a paz e a energia necessária para reparar nossos problemas físicos, espirituais e sentimentais. Que estejamos todos atentos à apresentação do nosso irmão Ubiratã, que possamos absorver esses conhecimentos, que possamos aplicá-los em nossas vidas e compartilhá-los também com as pessoas na qual convivemos, ajudando todos assim em sua jornada. Que seja uma noite muito proveitosa, de muita paz, de muita luz, e que ao sairmos daqui, possamos sair melhores do que quando chegamos nessa casa, tendo em mente que nunca estamos sozinhos e nunca estamos desamparados. Sempre temos a companhia de Deus, de Jesus e dos amigos ao nosso redor. Que Deus abençoe a todos, que assim seja. Que assim seja. Sr. Ubiratã, por favor, o microfone é seu. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Eu agradeço imensamente o convite. É uma honra estar aqui no nosso lar. Mas eu devo avisar que eu não sou estudioso do Evangelho, muito menos grande orador, né? Mas eu aceito de bom grado estar com vocês aqui, refletindo sobre um tema que eu escolhi, porque eu entendo ser um tema muito sensível na fase de mundo em que nós nos encontramos. Eu já vou começar com um impropério, porque ao invés de focar apenas na riqueza, que seria, como sabemos, o tema diretamente abordado quando o mestre se referiu a Mamon, eu peço licença para que nós consideremos aqui o materialismo de uma forma geral, que a gente possa refletir sobre essa nossa tendência hoje como sociedade em nos apegarmos de maneira tão cega ao materialismo, não é? Porque tem consequências. E essas consequências
já haviam sido avisadas lá atrás, e é o que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão de hoje. Então, quando eu me refiro lá atrás, começamos então pelo Kardec, na sua obra O Céu e o Inferno, que justamente no primeiro capítulo ele trata do nada. Está em branco, né? O Kardec trata do nada. Essa convicção que boa parte da humanidade ainda tem, que nada nos segue, que nada segue a vida terrena. Essa doutrina é também conhecida como niilismo, e depois segue-se o nada. E o Kardec já havia previsto que, se o respeito humano retém alguns, quer dizer, contém, né, os instintos primitivos de alguns, que freio podem ter aqueles que não creem em nada? Eles dizem que a lei humana atinge apenas os inatos. Eis porque aplicam seu talento nos meios de se esquivarem dela. Vejam só, isso foi escrito em 1865. E Kardec já nos alertava que essa tendência em acreditar apenas no presente pode fazer com que esse presente seja muito valorizado e que eu tenda a considerar como relativas as leis, as regras que nos regem, se elas não forem de acordo com os meus interesses. Pela crença no nada, o homem concentra inevitavelmente todos os seus pensamentos na vida presente. Com efeito, ele não poderia racionalmente preocupar-se com o futuro, porque acredita que não vai acontecer nada. Vai acontecer nada. Não vai acontecer alguma coisa. Essa preocupação exclusiva com o presente o conduz naturalmente a pensar em quem? Em si. Antes de tudo, em si mesmo. Sabe? É, pois, o mais poderoso estimulante do egoísmo. E o incrédulo é coerente consigo mesmo quando chega à seguinte conclusão. Quer dizer, aquele que não crê em nada acaba concluindo pelo seguinte: gozemos enquanto aqui estamos, gozemos o mais possível, pois que, depois de nós, tudo está acabado. Gozemos rápido, porque não sabemos quanto isso durará. É um pensamento que é coerente com a ideia de que nada tem para depois. Se nada tem para depois, deixa eu aproveitar o agora. E tem mais. Em termos sociais, este outro pensamento, decorrente da crença no nada, é mais grave, porque diz: gozemos não importa a custa de quem. Cada um por si. A felicidade neste mundo é do mais astuto. Assim, tende a pensar aquele que não crê em nada.
e que não respeita o próximo. Porque o Kardec começa dizendo que aqueles que ainda não se respeitam. Então, as sociedades que conseguiram um contrato social baseado no respeito, porque os cidadãos já atingiram um nível de similaridade em que eu me faço respeitar, eu te respeito porque eu sei que se eu não te respeitar, eu terei consequências. As sociedades que já se organizaram dessa forma podem, mesmo não acreditando em nada, conviver de uma maneira organizada. Mas as sociedades em que esse contrato social talvez seja um pouco mais frágil, onde haja mais brechas para o desrespeito, olha, por que é que eu vou respeitar? Se eu conseguir não ter consequências nenhuma para hoje, não está bom? Se não vai ter amanhã mesmo? Acaba sendo um raciocínio previsto pelo Kardec, e que, infelizmente, se a gente pensar em algumas nações, né, em que ainda não se organizaram do ponto de vista social, quantos e quantos não estão vivendo como pela lei do mais astuto? Cada um de nós, sem dúvida, é livre na sua crença, disse o Kardec, para crer em alguma coisa ou não crer em nada. Porém, aqueles que procuram fazer prevalecer no espírito do povo, principalmente na juventude, a negação do futuro, sustentando-se na autoridade do seu saber e na superioridade da sua posição, semeiam germes de perturbação e de dissolução na sociedade e se expõem a uma grande responsabilidade. Eu não crer em nenhuma vida futura é problema meu. A partir do momento em que eu ajo de tal forma que eu influencio multidões, especialmente pela minha posição ou a minha autoridade, aí a coisa complica. Então vejam só, não é muito comum a gente ver na nossa mídia pessoas afirmando, influencers, pelo menos na mídia que eu costumo acessar, influencers dizendo, não tem vida futura, não interessa, vamos pensar só no presente. Não é tão comum isso. Mas, quantos e quantos exemplos de pessoas famosas que ficam bombardeando as mídias com suas maneiras de gozar a vida, suas maneiras de burlar muitas vezes as normas, porque de uma certa forma eles se julgam mais astutos. E que influência isso não tem perante a juventude? A juventude que está procurando o norte, aquele jovem, aquela criança, mas principalmente aquele pré-adolescente que está procurando modelos. Quais os modelos que ele facilmente encontra hoje na nossa mídia, na nossa imprensa, nos grupos de mídia social, enfim. O que é que prevalece hoje? Quais são os exemplos que as pessoas muitas vezes querem seguir? Né? Quando a gente tem programas televisivos de grande audiência que
não só consomem um tempo gigante, mas também consomem um tempo para as pessoas verem pessoas convivendo numa casa, fazendo. E ainda por cima, todos se envolvem para eleger um vencedor do que mesmo. Que é o exemplo que nós estamos dando. Que é o exemplo que nós estamos influenciando essa juventude para dizer, sigam isso aqui, você, para ser bom, você tem que fazer isso aqui. Não é? Se eu não tenho alguém que me ajude a refletir sobre aquilo que eu estou vendo, para a maioria das famílias de vocês, talvez isso não seja um grande problema. Não é? Não sei. Mas e para tantos outros? Que nós temos que pensar. Não é? Porque quando uma criança reencarna, como nós sabemos, ela não vem exatamente assim, mas ela se apresenta assim, como uma tela branca. E nós somos corresponsáveis por aquilo que vai ser inserido nessa tela. Nós que estamos influenciando essa criança, e todos nós estamos, querendo ou não, nós somos parte dessa sociedade, então nós também estamos, mesmo que não diretamente ali, mas todos estamos. E de cara já parabenizo o nosso lar pelo seu trabalho de cuidado, proteção das crianças, desde tanto tempo, né? 6 décadas, que bela escolha, que bela prioridade. Não é? Mas, vamos pensar, um exemplo que eu já contei para os meus colegas que já tiveram a oportunidade de estar comigo na pensão primária aqui em São Carlos. Né? Quando você vê um jovem, hoje, que está em situação de risco, vamos dizer assim, esse jovem tem normalmente um padrão que eu vou tentar reproduzir para vocês. Já peço desculpas por qualquer generalização que eu não devesse fazer. Mas este jovem frequentemente já é filho de uma família que não pôde apoiá-lo nas suas escolhas, que não pôde ajudá-lo a refletir sobre essas escolhas, que muitas vezes nem se importou com as escolhas que esse jovem fez. Nós temos pacientes de diversas idades com uma história em comum. Nós temos aí um trabalho também com pessoas em situação de rua, muitos usuários de drogas, especialmente crack, né? E eles têm uma história relativamente comum. Qual é a história comum? É um menino, em sua maioria, há mulheres também, mas a história das mulheres é um pouco diferente. A história dos meninos é uma história de alguém que nasceu numa família sem pai, normalmente de uma mãe que teve várias uniões e vários filhos de diferentes fases. Isso é errado? Não somos nós para dizer isso. É que a história continua. Essa mãe, pela sobrecarga que acabou assumindo para si mesma, com vários filhos e sem apoio dos pais, porque muitas vezes, inclusive, se critica ou aponta para as mães, mas se esquecem que as mães não são de produção
de produção solitária, não é? Então, essa produção independente é mais ou menos. Em algum momento a gente teve uma coparticipação, só que depois está procurando, está preso, está por algum lugar. Essa é a história padrão. Né? Padrão. Há diferenças? Sim, há diferenças. Mas é a história padrão. Aí o que acontece? Vou pensar aqui uma criança que tem ali uma família, uma rede de apoio. Não necessariamente um pai e uma mãe. Não necessariamente um casal heterossexual. Não necessariamente, né, qualquer um que assuma essa função de orientação dessa criança, inclusive uma instituição. Uma instituição, uma pessoa que acompanha aquela criança. Primeiro cuida. O contrário de cuidar é descuidar, não é? É negligenciar. Então, a gente já tem uma criança que, quando é cuidada adequadamente, já está com lucro. Porque existem muitas que não são cuidadas, por muitos motivos. Muitos motivos. Às vezes, a própria mãe também é zoada. Né? Nós estamos agora com um caso de mãe falecida por excesso de overdose. Madrasta usuária, pai usuário, irmãos usuários em situação de rua. E a moça, ao ano que estava abstinente, recaiu. Né? Então, quando fala, recaiu, olha que moça ali usando, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim, a mãe dela morreu de overdose. Né? Então, como foi o cuidado? Ela já nasceu numa gestação sob influência da droga. Como foi esse cuidado pós-natal? Esse afeto? Vamos pensar que o cuidado tenha sido ok. Ótimo. Que tenha, apesar de tudo, tenha sido um cuidado adequado. Além do cuidado, vem a educação, não é? E essa educação que nós estamos aqui dando maior prioridade é a educação moral, a educação desse espírito reencarnado. E aí como é que faz? A mãe afetuosa, carinhosa e responsável vai construir gradualmente um laço afetivo em que cada vez que o Joãozinho ou Mariazinha for se desenvolvendo e conseguir fazer uma coisa legal, o que a mãe faz? Ou o pai, ou o avô, ou a avó, faz um reforço positivo. Sorri, abraça, agrada, comemora. Não é? Isso para o Joãozinho, para a Mariazinha, faz uma diferença gigantesca. Porque essa criança em desenvolvimento, quando recebe aquele carinho por ter acertado, por ter feito alguma coisa, ela começa a entender o que é certo ou errado. Se aquela mãe, ou pai, ou avô, ou instituição souber recompensar a ação, a atitude responsável que mostra que aquela criança fez algo, conseguiu alcançar algo bacana para a idade dela, aquela criança fica feliz por aquele momento. Isso se traduz no nosso cérebro num estímulo para um negócio chamado centro de recompensa. Aquele momento do espírito de felicidade, isso que nós temos que entender. O espírito ficou feliz. Se traduz bioquimicamente num estímulo de um neurotransmissor que a gente apelidou aqui de dopamina, mas tem outros. Ok. Microdoses, doses homeopáticas. Microdoses de afeto, apontando os passos adequados. Aquela criança, aquela mãe, aquele pai, vocês vão construindo um laço de segurança, de confiança, de apoio.
Vou dar um exemplo. Na minha época, como de alguns aqui, a gente começava a aprender a escrever com o lápis. Não é? Só quando a sua letra já estava mais ou menos boa, no primeiro ano, que você ganhava o direito de escrever com uma caneta. Certo? Com uma caneta. Imagine só, se a minha professora do primeiro ano, que me autorizou a usar a caneta, vista a minha letra hoje. Meu amigo, eu ia ter que repetir o primeiro ano. Não é? Não ia ter jeito. Pobre dona Vilma. Mas de qualquer forma, ela me recompensou quando a minha letra chegou no mim. E minha mãe chegou em casa e comemorou comigo a minha caneta. Eu lembro disso. Essas pequenas coisas vão construindo na gente essa responsabilidade. Você não cumpre o seu dever porque você é obrigado, você cumpre porque você gosta, porque você foi estimulado a gostar por alguém que gostava de você e que também aprendeu a gostar de você e que aprendeu a comemorar os seus sucessos. Poucos são aqueles que comemoram os sucessos conosco. Esses são nossos amigos de verdade, né? Essas são as pessoas que de fato gostam da gente. Muito bem. E o Joãozinho e a Mariazinha dessa nossa história aqui, que tem essa família que está voltada, cada um para si mesmo. Cada um já para os seus perrengues, os seus problemas, para o uso ou não da substância, enfim. Esse menino chegou da escola, e foi contar que deu certo a história da caneta. Não tinha ninguém para ouvir. Não tinha ninguém para ouvir. E se tivesse, esse alguém talvez estava muito imovido para ter prestado atenção naquele pequeno detalhe. Naquele pequeno detalhe. Então nós estamos criando dois tipos de pessoas. Uma que ficou, e muitas vezes esse mesmo sujeito, ou sujeitinha, vai crescer ali numa redondeza em que ninguém dá muita atenção, talvez às vezes um vizinho, uma avó, alguém distante, porque Deus nunca desampara, né? Sempre tem alguém para dizer, olha, pensa a respeito disso, sempre tem alguém nessa história, né? Às vezes não é nem ninguém da família, para ajudar aquela pessoa a refletir. Mas é totalmente diferente de eu ter uma marcação ali em casa, né? Bom, resumindo, eu cresço sem essa sequência de estímulos. Eu cresço numa vizinhança onde valores do tipo estudar, para quê? Para quê? Estudar, para eu estudar não é um valor. Talvez seja para um ou outro, mas não é um valor na média. Não é um valor na média. Infelizmente não. Jogar bola, aprender a dançar de não sei de quê, aprender não sei do que, aprender isso é valor. Certo? Isso é valor. Mas, infelizmente, estudar não. E tem mais. Nós, como sociedade, organizamos uma escola pública em que este mesmo aluno talvez tenha 4 ou 5 professores da mesa de português, por exemplo, naquele ano, num ano só. Esse é um exemplo real, não estou contando exemplo fictício. Não estou responsabilizando os professores também. Só estou trazendo para vocês reflexão do dia a dia de quem trabalha com a saúde dessas pessoas. Não é? E aí, como é que um professor vai entender o que está acontecendo com aquele aluno se ele pegou o barco andando e se isso mudou 3, 4 vezes no decorrer do ano, do mesmo ano? Eu não estou aqui fazendo um parênteses para dizer que muitas vezes esses professores estão exaustos e esgotados porque sofreram uma série de violências e abusos. Não estamos... Esse é outro capítulo. A gente está aqui para dizer que aquele aluno, naquela escola,
muitas vezes não vai se sentir motivado. Vai encontrar talvez um ou outro professor que vista aquela camisa demais e motive. Amém. Que isso assim continue com esses heróis da resistência, que seguem de modelos para muitos, né? Mesmo que não saibam disso. Muito bem. O que acontece? 6ª ou 7ª série. Esse menino faz o quê? Vai embora. Na 6ª ou na 7ª série. A história dos moradores de rua de São Carlos, na média, é essa. 6ª ou 7ª série, vão embora. Da escola. Alguém foi atrás? Se foi, não foi de maneira eficiente, porque o sujeito foi embora. Tanto é que um dos trabalhos que a gente tem que fazer depois é ajudar aquela pessoa a voltar para a escola. Graças a Deus, isso é muito mais fácil hoje. E existem caminhos para isso. Mas, enfim, o que a gente está querendo colocar é 6ª ou 7ª série, o sujeito sai da escola. Lá, na sua adolescência, pré-adolescência, adolescência, cheio de energia. E depois? Saiu da escola. E vamos pensar no outro, né? Naquele garoto que teve todo o estímulo, está numa escola pública ou não, nós temos escolas públicas excelentes aqui em São Carlos também, e se desenvolveu, entrou na universidade e está ali, aluno nosso na universidade, vindo de escola pública do 3º colegial, caso que nós temos, não é? Certo? É real isso também, mas também houve ali toda essa outra história de diferença. Muito bem, esse menino da 6ª ou 7ª série vai crescer. Ele não vai ter dinheiro, ele não vai ter status, não é? Ele, para as menininhas, vai ficar para trás, a não ser que ele comece a descobrir que ele consegue ganhar dinheiro de outras maneiras. Ele não tem perspectiva em relação a tudo. Ele nunca parou para pensar nisso, não é? Então, a gente está convivendo hoje com 35% dos nossos jovens na sociedade brasileira que não estudam nem trabalham. 35%. Eram 25% quando eu comecei a contar essa história há muitos anos atrás. Hoje são 35% dos nossos jovens não estudam nem trabalham. No mundo de formação, no mundo que nós sabemos o valor do estudo e da formação técnica, 35% dos nossos jovens não estudam nem trabalham. É um passivo terrível para a nossa sociedade. E que não melhora amanhã. Todos nós sabemos que uma educação é um complexo, é um processo, não é? E como recuperar precisará de uma energia gigante, inclusive de motivação. Resumindo, nós estamos, como sociedade, com essa responsabilidade aqui, minha gente. Porque nós estamos formando gente que não está olhando para o futuro. Nós estamos formando pessoas olhando para um nada imediato. Nós ficamos ainda nessa coisa de negligência e cuidado. Nós temos gente muito bem cuidada, mas temos, infelizmente, um descuidado muito grande. Nós temos um questionamento dentro da nossa própria sociedade se a responsabilidade é um valor, não é? Ou se a irresponsabilidade é um valor, infelizmente. Respeito ou desrespeito, né? Quando que antigamente um estudante, um aluno, levantava a voz para o professor, não é? Isso era da sua família já, algo ensinado, o respeito e o desrespeito. Estou mentindo? E se aí alguém desrespeitasse o professor e o pai ou a mãe ficar sabendo, ia doer, não é? Tirando os excessos, que a gente também não vai aplaudir, mas o que aconteceu com o nosso respeito e desrespeito? Porque hoje a gente vê inúmeros casos na imprensa que o professor é agredido pelo pai. Porque, ou pela mãe, ou pelo irmão, por ter repreendido o filho. Que muitas vezes xingou, etc. Né? Enfim. Então, respeito e desrespeito. Nós estamos ensinando, vamos pensar agora não mais só nas famílias desestruturadas, vamos pensar também
nas famílias com um poder aquisitivo muito alto. Nós estamos ensinando os nossos jovens, nossas crianças, a querer o bem ou bem-querer? Será que esse processo está sendo assim? Olha, você vai bem, você fez alguma coisa que você conseguiu, você conseguiu vencer aquele desafio para você, eu te dou um abraço. Hoje no iPhone. Para muita gente. Não para todo mundo, mas também é. E amanhã o iPhone não basta mais, vai ser um negócio mais, vai ser não sei o quê, vai ser um carro, uma moto, não sei mais o quê. Certo? Será que, além disso, nós estamos favorecendo a acumulação ou a doação? Será que nós estamos ensinando os nossos jovens nesse processo de doar? E se for essa doação, é uma caridade fria e egoísta? Adorei esses adjetivos, eles estão lá justamente nessa lição sobre não se pode servir Deus e a mamão do Evangelho, por espírito de Chevereux, que é a teólogo francês. A caridade fria e egoísta ou a caridade plena de amor? Porque é uma coisa é simplesmente pegar os brinquedos que eu tenho em casa e jogar aqui na porta do nosso lar. A outra coisa eu vi, venho aqui e entrego para uma criança, ou participo, ou enfim, faço isso com afeto. É isso que nós estamos ensinando? Essa reflexão acho que cabe para todos, não é isso? Estamos caminhando no sentido da solidariedade ou do egoísmo? Talvez uma transição, talvez faça parte da transição do nosso mundo. Mas é importante que a gente reconheça onde nós estamos, para pensar onde nós queremos chegar. É super comum nós encontrarmos hoje, nas melhores escolas, essa questão da educação financeira infantil. Pergunto, onde a evangelização infantil? Não é? Então, nós sabemos que algumas casas ainda mantêm firme e forte a evangelização infantil. Mas, mesmo nos centros espíritas, a evangelização infantil muitas vezes não tem espaço. E vira só um lugarzinho para as crianças não perturbarem os adultos durante as reuniões. Ao invés de ser estratégico. Não é? Ora, o que a gente faz de diferente da escola? Tanto como famílias como instituições, se a gente não está evangelizando. Não é? Se a gente não está contando, informando sobre o Evangelho e ainda sobre o esclarecimento do Espiritismo. Nós não temos problema algum que as nossas crianças, nossos jovens, mesmo no meio espírita, usem qualquer acesso em qualquer tipo de mídia. Mas, será que nós estamos lidando com a mesma naturalidade em relação aos nossos jovens, em relação à mediunidade? Ou será que a mediunidade virou uma coisa de novo? Está virando uma tendência da mediunidade virar de novo alguma coisa esotérica, fechada. Ela sempre existiu, só que ela restrita a certos meios. Esoterismo. Com o advento do Espiritismo e todo o movimento que o precedeu, ela se expandiu. Não é? A mediunidade veio dentro da previsão do Cristo, que vossos filhos, etc., profetizarão, não é? Muito bem. Só que parece que a gente não fala mais de mediunidade com tanta liberdade como se falava. Né? A mediunidade fazia parte, sempre fez parte do Espiritismo. Vamos lembrar que o livro dos Espíritos foi escrito por médiuns adolescentes. Excelentes médiuns adolescentes. E foi revisado por uma médium de 19 anos de idade. Não é? Mas parece que hoje essa juventude não pode ouvir falar de mediunidade. Enfim. Disse o Manuel, materialismo. Reconhecendo a impossibilidade de vincular essa anomalia, ou seja, o materialismo, à ignorância. Por quê? Porque o epicurista, que é aquele sujeito que defende o materialismo por filosofia, é um sujeito culto. Então não é que ele seja ignorante. Então, diz o Manuel,
para extrair da existência o máximo de prazer, com esquecimento da responsabilidade. O máximo de prazer, com esquecimento da responsabilidade. Aí disse o irmão, lá no livro Religião dos Espíritos, nós interpretamos o materialismo como sendo uma enfermidade obscura, que não tem uma explicação tão clara, uma espécie de neoplasma da mente, um tumor, um câncer da mente, que vai degenerando os mecanismos psíquicos nossos. Essa tumoração invisível, é claro que minha irmã está falando de uma analogia, certo? Surge, então, dessa tumoração do materialismo, surge, olha só o que ele previu em 1960, foi escrito, faz 60 anos, certo? Violência e crueldade e desumanidade. Violência, crueldade e desumanidade. E o orgulho por metástases perigosas, suscetíveis de criar as piores deformidades do mundo íntimo. Gente, dá para parar de ter notícia de violência? Porque é uma coisa absurda o que a gente vê hoje de requinte de crueldade. E por quê? Pensem, porque eu me frustrei. Você não deu para mim o seu celular, eu te mando. Você não deu para mim um troco de R$3, eu te mando. Você deixou de namorar comigo, eu te mando. Por quê? Porque eu não tenho mais capacidade de me frustrar. Porque eu fui educado para o meu prazer absoluto. E qualquer frustração nesse meu prazer, eu não fui acostumado a lidar com isso. Ninguém me disse que isso era um valor. Né? Eu fui me calejando contra as coisas que aconteceram na vida e reajo agressivamente como eu aprendi a reagir. Como eu fui tratado muitas vezes. Sabe? Como eu fui tratado. Então, está aí o Emmanuel prevendo em 1960 o que a gente abre hoje na internet, no próprio jornal, e vê, passa metade do jornal vendo. Muito bem, considerando o materialismo como chaga oculta, não nos afastemos da terapia do exemplo, porque em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta sempre. Antes de falar isso, o Emmanuel, nesse livro, nesse texto, ele dá vários exemplos. Olha, o materialismo está aí, a gente não pode fingir que não existe. Isso é 1960. A gente não pode ignorar. Então, cabe a nossas casas espíritas, de fato, aumentarmos o cuidado com as crianças, promovermos a escola de evangelização infantil, ele fala explicitamente disso, né? Termos o cuidado com as crianças no sentido de alimentação ou daquele que não tem cuidado, mas também da instrução, de nós mantermos mensagens, de fazermos palestras e mensagens e estudos, e estudar a mediunidade, trabalhar a mediunidade, etc, etc, etc. Mas, por fim, ele diz assim, a palavra, que é o que permeia todos esses outros exemplos, é importante. Mas nós, como nós estamos em relação ao materialismo? Então, vamos encerrar um outro evangelista que falou a mesma frase, que nos contou a mesma frase de Jesus. Essa aqui está no Evangelho de Mateus, a primeira estava no Evangelho de Lucas. Então, aqui diz Mateus, reproduzindo Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Nós estamos na matéria e devemos saber usá-la, mas a serviço de quem? Esse é o ponto que a gente pode se perguntar. O meu dia de hoje foi a serviço de quem? Os meus pensamentos de hoje foram a serviço de quem? Se eu fizer um retrospecto dos meus pensamentos e colocá-los todos sobre a mesa aqui, quantos deles? Certamente não foram todos eles.
Pai? Não foram. Mas será que eu hoje consegui me envolver menos com a matéria? Será que eu consegui dessa neblina que nos cerca aqui no mundo material, sabe, procurar mais umas brechas de luz? Disse o Mateus no mesmo capítulo: onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Vamos olhar dentro do nosso coração, porque aí a gente pode ser diferente, aí a gente pode ter uma outra atitude, e aí a gente pode influenciar as pessoas que estão à nossa volta, sejam crianças, sejam familiares, sejam estranhos, seja a sociedade. A sociedade nada mais é do que cada um de nós tentando